mas ele vai continuar fazendo o mal. Porque o mal faz parte da humanidade. O mal faz parte dentro de mim. O mal faz parte dentro de você. Ele só não te predomina, ele só não te toma, porque existe alguém que está dentro de você. Porque existe alguém que mora em você. E é interessante que falar de mal, irmãos, do mal na humanidade, é você olhar para tudo isso. Essa semana eu estava olhando para as reportagens, e o que mais se fala é o desastre natural lá no Rio Grande do Sul. Em meio a aquela calamidade pública, você vê o mal operando na vida das pessoas. Você vê pessoas abusando de crianças em alojamento, onde as pessoas estão abrigadas, e mesmo assim, naquela tragédia, ainda tem pessoas abusando de crianças ali. Tem pessoas furtando alimento. E aí você pergunta, como pode uma pessoa não se sensibilizar, não se comover? Como pode uma pessoa praticar barbaridades nessa sociedade? A resposta está: o mal habita no ser humano. E o mal não é um espírito, não é Satanás. Satanás, ele utiliza do mal que está dentro de nós, que está no ser humano. Porque quando o homem, representado por Adão e Eva, comeu do fruto, ele começou a ter dentro de si conhecimento do bem e do mal. É por isso que o ateu sabe o que é fazer o bem e o que é fazer o mal, sem acreditar em Deus. Porque dentro da humanidade existe a moralidade que Deus o colocou. Existe o bem e existe o mal dentro do ser humano. É por isso que nenhum ser humano é bom. É por isso que nenhum ser humano é bom. Ah, mas eu não mato, eu não roubo, eu não... Esse dia eu estava ouvindo nas redes sociais o cantor Leonardo. E ele falava o seguinte, ele criticando o show da Madonna, que foi, um horror no nosso Brasil. Foi um culto satânico no nosso Brasil. E o cantor Leonardo criticando o show da Madonna, e ele dizia assim: eu, como cristão que sou, gente, o mal habita no ser que está vazio de Deus. O mal está no ser humano. E é por isso que quando a gente olha para fora daqui, a gente vê essas atrocidades. O mundo não vai se tornar melhor se não tiver Jesus Cristo na vida. As pessoas, elas podem até saber o que é ético e o que é moral, mas elas não têm força para viver a moralidade. Elas vão viver as imoralidades da vida, as concupiscências da vida. Elas estarão jogadas e aprofundadas mais e mais neste mal que consome e destrói crianças, famílias. E o texto que eu li para vocês é justamente um mal operando na vida de uma rainha que tinha o poder de guardar, de proteger os seus netos. E ela vai pegar e vai matar todos os netos para assumir um trono, para se tornar uma rainha. Gente, isso aqui é um absurdo. Isso aqui é a banalidade do mal. Está aqui na Bíblia, isso aqui, o que a gente vê hoje,
não é fruto da pós-modernidade. O que nós vemos hoje acontece desde o princípio, desde quando a humanidade foi lá, comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, e começou o mal a habitar no ser humano. E a história vem mostrando como o mal está sendo banalizado a cada dia. E o texto que eu li para vocês mostra-nos a rainha Atalia, que na verdade era avó de Acasias, e ela vai matar todos os seus netos, todos do trono real, para assumir a cadeira do reino de Israel. Atalia era filha de Acabe. Atalia era neta de Onri. Onri era um rei que assumiu o trono de Israel. Quando matou-se o rei, ele era capitão do rei. E quando se matou o rei Jeroboão, ele assume o trono de Israel. Atalia era neta de Onri. Atalia, ela conhecia os padrões morais de um rei. Ela não era uma mulher banalizada. Ela não era uma mulher que não conhecia os rudimentos da lei. Atalia não era uma mulher que surgiu do nada e agora assume o trono de Israel. Ela vem de uma linhagem culta. Ela vem de uma linhagem de reis. Ela é ensinada. Ela participa, por mais que o reinado de Acabe foi desastroso. Mas ela viu o poder de Deus. Ela participou em algum momento da sua história das palavras do profeta Elias, das palavras do profeta Eliseu. Era uma mulher que conhecia o que Deus queria para a nação de Israel. E mesmo com todo esse conhecimento, mesmo com toda esta ética, esta moral, mesmo com toda a lei destrinhada dentro do seu ser, ela vai praticar uma atrocidade com a sua própria família. Isso não é longe dos noticiários que a gente escuta no nosso Brasil. Oh, lamanchore, cantora machure mais. Deus quer despertar uma igreja que não seja omissa, que não seja calada, que simplesmente concorda com este mal que assola a humanidade. Deus quer levantar homens e mulheres, jovens e crianças, que se levante cheios de Deus e do Espírito Santo e proclame que o Senhor pode sim mudar um ser humano quando ele se entrega a Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus chama esta igreja, irmãos. Deus chama este povo que por algum momento tem achado que é comum essas coisas acontecerem. Atalia, ela é a personificação do mal. O texto de Gênesis, no capítulo de número 4, o versos 6 e 7, fala-nos do primeiro homicídio. Um irmão tirando a vida do seu próprio irmão. Você já ouviu isso no nosso Brasil? Caim vai matar Abel porque ofereceu um sacrifício a Deus e Deus assim não o aceitou. Mas não queria Deus, o mesmo disse a Caim. Interessante esse texto, o capítulo 4 de Gênesis. É que Deus recebe o sacrifício de Abel, mas Deus fala com Caim. Deus recebe o sacrifício de Abel. Deus não falou com Abel. Deus recebeu o sacrifício de Abel, mas com Caim Deus falou. Deus não recebeu o sacrifício de Caim, mas com Caim Deus falou. Deus disse: Caim, porque você está iracundo? Porque o teu semblante está triste?
Se você fizer o bem, eu não vou aceitar? Deus não trocou uma palavra com Abel, irmãos. Mas com Caim Deus trocou palavra, porque Deus viu que no coração de Caim estava lá o mal. Caim já estava programando, projetando em matar o seu irmão. E Deus disse: se você não tomar cuidado e não refrear o desejo que está no teu coração, o mal vai te dominar. E Caim foi lá e matou o seu irmão. Ou seja, o mal, ele precisa ser freado dentro do ser humano. Porque o diabo vai saber vai saber a intenção do ser humano. E o diabo vai preparar caminhos, meios, porque o diabo, ele vai trabalhar com aquilo que o seu desejo quer. Tiago vai nos dizer isso. Tiago vai dizer: ninguém diz que por Deus eu sou tentado, porque nós somos tentados pelos nossos próprios desejos. Ou seja, o mal está em todo instante no ser humano, tentando, conduzindo, empurrando. Por mais que as pessoas nascem em famílias boas, pessoas são geradas em famílias crentes, e quando você olha, quando percebe, cresce e faz as atrocidades da vida, e você fala: como pode isso? E se muitas das vezes você tiver a oportunidade de conversar com alguém que está lá na cadeia, está lá nos presídios da vida, está jogado na sarjeta, na Cracolândia, e você perguntar a eles: mas como você caiu aqui? O que trouxe você aqui? Muitos deles não vão saber nem te dizer o porquê está lá. Porque o mal que está no ser humano aflorou, empurrou, levou para a maldade da vida. Atalia, ela é a personificação do mal nesse texto. Ela perverte por causa do seu egoísmo, do seu egocentrismo. Ela pensa no prazer imediato. O mal, ele tem essas ferramentas de levar as pessoas a pensar no seu prazer, no seu egocentrismo, sempre nela, o proveito dela, a satisfação dos desejos dela, a satisfação dos desejos carnais, que quando a Bíblia fala de desejos carnais, não é simplesmente os desejos sexuais, mas são os desejos que impulsionam a vida. É por isso que nós vemos dinheiro que era para ser investido na educação, na saúde pública, sendo desviados pela corrupção deste país. Porque o mal está no ser humano, irmãos. O mal está lá dentro do ser humano. Esta mulher, ela está pensando somente no bel prazer dela. Ela era uma senhora, uma avó. A avó, no contexto familiar, ela faz o que com os netos? Mima, protege, ama. E a Thalia, ela vai fazer o contrário. Ela vai matar todos os netos. Só que em meio a essa desgraça, eu sinto a graça de Deus aqui. Eu sinto o temor de Deus pregando esta palavra. Oxalá que Deus nesta noite, Ele abrisse os nossos corações e a gente saísse daqui defendendo as nossas crianças. Eu estive essa semana conversando com uma pessoa.
Ela trabalha numa das creches aqui na vila, no Itaim, já indo para Guarulhos ali, como é que chama aquela vila? Vilani. Ela trabalha numa creche no Vilani. E ela me contando, quando a gente passa de carro, que vai para Guarulhos, a gente olha, né, vê aquelas comunidades, aqueles barracos, aqueles ciganos ali. A gente olha, vê tudo aquilo. Lembra do tema? A banalização do mal? A gente olha, vê tudo aquilo aí, parece que, né, é normal. Olhar para as comunidades, parece que para nós se tornou normal. Só que quando essa jovem começou a me contar o que acontece lá dentro da creche, ela tem que ir nas comunidades, muitas vezes alagadas, muitas vezes sendo olhada de uma forma, né, totalmente pejorativa, para pegar a criança e levar a criança para a creche. E quando ela vai lá, que ela entra, as pessoas ficam olhando porque tem medo de conselho tutelar, tem medo de... Porque muitas das vezes as crianças são usadas de repente para receber um benefício, de repente para esconder do tráfico de droga. Crianças de 12 anos, 10 anos já, casadas, morando com pessoa. Gente, isso é normal? Nós estamos fazendo o que como igreja do Senhor? E ela contando, e ela não é cristã. Ela é simplesmente uma professora da escola, da creche. E aí ela falando que ela vai lá nas casas buscar, saber o que está acontecendo, que a criança não aparece mais na aula, na creche. E muitas delas abusadas, negligenciadas pelos pais. E aí ela falou uma coisa comigo que aquilo, irmãos, doeu o meu coração. Ela falou assim: a creche é o refúgio dessas crianças. Pelo menos trazendo eles para a creche, a gente está tirando ele dos pais, está tirando ele as crianças dos abusadores. E aqui está sendo um refúgio para elas. Elas vão ficar aqui até 5 horas da tarde, guardadas, protegidas. E aí eu me perguntei, Deus, eu como igreja, poderia estar trazendo um monte dessas crianças para o teu templo, para ser protegidas e aprender a tua palavra e crescer em obediência a ti. E o que estou fazendo, Deus? Eu estou banalizando o mal. Estou brigando para estar no púlpito pregando. Eu estou brigando para estar no grupo cantando. Eu estou brigando para fazer uma outra coisa. Meu irmão, minha irmã, você é a igreja, não é isso aqui simplesmente é o templo. Você é a igreja e você pode ir aonde você quiser. Você pode fazer a obra de Deus aonde você quiser, porque você é a igreja. Você é este refúgio para esta humanidade. Você é o instrumento de Deus. Oh, Deus precisa levantar homens e mulheres como esta tia chamada Jeozeba. A tia Jeozeba viu que a Thalia está matando todas as crianças. Ela corre lá, pega Jeoás e esconde Jeoás aonde? Na casa dela? Não. Aonde? No palácio real? Não. Ela vai esconder a criança na casa de Deus. Na presença de Deus. Quer vencer o mal, quer que este mundo vença o mal, esta humanidade vença o mal, só estando perto de Deus, só estando com Cristo no coração, só estando cheia do Espírito Santo, é que vai vencer o mal, é que vai controlar o mal, é que vai vencer a carne, se estiver cheio do Espírito Santo, cheio de Deus,
cheio de Deus. Se encha do Espírito Santo. Se encha de Deus, de Cristo nesta noite. Oh, aleluias. Deus precisa levantar homens e mulheres como esta tia. Quem sabe você tem alguém pertinho de você que está vivendo essas negligências do mal, está sendo usado pelo mal, e você não faz nada. É meu vizinho, deixa pra lá, que se vira. Não quero me envolver. Irmãos, esta é a palavra da banalização do mal. Não quero me envolver. Teve um dia que um dos meus cunhados estava passando do limite. Eu nunca fui de me envolver, de tomar as coisas até certo ponto. E naquele dia fomos chamados, eu e minha esposa, porque meu cunhado tinha quase matado a esposa dele. E quando eu cheguei lá, olhei para aquela mulher que já estava há alguns anos sofrendo. O rapaz não queria nada com nada. E eu falei para ela assim: entra no carro e a gente vai na delegacia da mulher. Vamos ela para a delegacia da mulher, e minha esposa fez o boletim de ocorrência. Naquele dia meu cunhado saiu de casa, foi morar na casa dos pais dele. E ela foi viver a vida dela. Daquele dia em diante eu fui o cunhado que não prestava na família. Mas eu prefiro não prestar para as pessoas que estão possessas pelo mal. Porque eu sei da atitude que eu fiz. E jamais aceitaria uma pessoa chegar até a mim, pedir ajuda e eu virar as costas. Então tem coisas na vida e você como igreja, você precisa tomar atitude. Não dá para fechar os olhos e dizer não é comigo. Foi lido aqui pelo nosso pastor Jefferson. Não dá, irmãos. Não dá para achar que é comum, é normal. Não é normal, não é comum. É o mal tomando campo. E as pessoas acham que conseguem vencer o mal sem Deus e não estão enganadas. E o diabo colocou isso. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. As pessoas estão acabando destruídas e elas acham que elas conseguem sair da destruição do mal. Elas não conseguem se não for num refúgio chamado Jesus Cristo. E você é este canal, e você é esse instrumento de levar as pessoas até o refúgio. Para terminar esta mensagem, tem muita coisa aqui, mas eu quero seguir o horário. Aí esta mulher, essa tia, ela vai falar assim: eu não posso sozinha esconder esta criança. Ela correu para a casa do Senhor e chamou o sacerdote e falou: olha, este é filho de Acasias, é o rei de Israel. Sabe quantos anos tinha essa criança? 1 aninho. A criança passa 6 anos escondida na casa do Senhor. E ao 7º ano, Joada, sacerdote, vai fazer uma reunião e vai apresentar o rei para a nação de Israel. Uma só pessoa teve uma atitude, se aliou com o sacerdote e depois se reuniu com os outros e salvou a linhagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O
Porque a Thalia queria exterminar a linhagem de Judá. E ela falou: vou matar todos. Mas Jeoás estava no plano de Deus. Mas Deus precisava da tia e do sacerdote. Deus poderia salvar este mundo sem precisar de mim e de você. Mas Deus entregou esse plano, esse projeto para mim, para você, para a igreja do Senhor. Os anjos até quiseram, mas esta chamada responsabilidade foi entregue a nós. Então que nesta noite, irmãos, seja um refúgio para alguém. Que nesta noite seja o caminho para alguém encontrar o refúgio. Seja joiada, seja Joseba, seja cheio do Espírito Santo, produza frutos do Espírito Santo, tenha uma vida em Cristo, porque todas as vezes que as pessoas olharem para você e ver Cristo em você, ela vai enxergar que verdadeiramente Cristo é o refúgio para elas. Para terminar o texto, Paulo vai dizer o seguinte, em Romanos capítulo 7. Eu quero ler esse texto, não vou explanar esse texto, porque as horas já estão indo, mas eu quero ler esse texto a vocês. Romanos capítulo 7, do verso 15 ao versículo 25, e depois do capítulo 8 ao 1 e o 2, diz assim. Verso 25: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Ou melhor, deixa eu ver se eu estou lendo aqui. Ou melhor, eu li o 25, né? O versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu propósito, o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, sou eu quem o faz, e sim o pecado, ou melhor, o mal que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está em membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que for é impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se o texto de Romanos capítulo 7 terminasse no verso 25, você iria dizer para você mesmo o seguinte: então quer dizer, pastor,
que o mal que eu não quero, esse eu sempre vou fazer? Então por que eu sirvo o Senhor se eu faço somente o mal? Aí eu diria para você o seguinte: Paulo não terminou o capítulo 7, no versículo 25. Ele continuou. Paulo está dizendo o quê? Que a humanidade sem Deus, por mais que ela saiba que deve fazer o bem, ela nunca vai conseguir fazer o bem. Porque o mal sempre vai estar impulsionando ela a fazer as maldades. Mas, continuando o capítulo 7 para o capítulo 8, Paulo diz: há um segredo para nós vencermos o mal. E esse segredo que Deus assim o revelou se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor. E é por isso que Paulo continua o capítulo 8 dizendo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque é em Cristo Jesus que eu venço o mal. É em Cristo Jesus que o mal não tem poder mais sobre mim. Que o mal não tem poder mais sobre você. É somente em Cristo Jesus. Este é o segredo. Se a humanidade quer vencer o mal, ela precisa de Jesus. E você tem Jesus, porque Ele mora em você. Então você pode ser este caminho, esta condução para a pessoa encontrar Jesus Cristo. Se coloque de pé neste momento, eu quero orar. Aleluia. Cadê os crentes cheios do Espírito Santo aqui? Cadê os crentes que não concorda com o mundo? Não está de acordo com este mundo? Levante as tuas mãos. Você não concorda com este mundo? Você não está de acordo com este mundo, porque este mundo já é do maligno. O mal opera. E nós somos esse agente que o Senhor colocou aqui como igreja para trazer essas pessoas, para que elas vençam o mal e se liberte deste mal e permaneça na presença do Senhor Jesus. Curve a tua cabeça. Eu quero orar nesta noite por você. Depois o pastor vai estar fazendo a oração. Pai, em nome de Jesus, nós somos a tua igreja. O teu Espírito habita em nós. Somos o templo, somos a morada de Deus nesta terra. O Senhor nos escolheu e nos chamou para fazermos a diferença, e não é, a nossa diferença não é simplesmente estar aqui nos cultos, ao domingo, às quartas, às sextas, aos trabalhos, mas a nossa diferença é o nosso dia a dia, onde nós colocamos a planta dos nossos pés. E a diferença não é olhar para o mal e achar que isto é comum. A nossa diferença é combater o mal, fazendo o bem, pregando a tua palavra, anunciando Jesus como refúgios para essas pessoas. A nossa chamada, o nosso propósito é este, Senhor. Então eu peço nesta noite, enche este irmão, esta irmã, este jovem, esta criança do teu poder, do teu Espírito Santo, para que ela e ele cumpra este chamado, cumpra este propósito, vença as atalias que se levantam nesta geração, para destruir as crianças, para destruir os jovens, para destruir os idosos, para destruir os casamentos, para destruir as famílias, Senhor. Que a nossa chamada, que a nossa posição como igreja seja para combater as hostes infernais e os processos do mal dentro da humanidade, Senhor. Enche do teu Espírito Santo, enche, Senhor, da tua presença, enche esta irmã, este irmão da tua glória, Senhor, para que ela e ele se levanta e possa, Deus, dizer: eis-me aqui, Senhor, eu não concordo com este mundo e eu estou aqui para te servir, Senhor. Faz isso nesta noite. Toma, Senhor, o nosso coração, tenha liberdade nas nossas vidas nesta noite, Pai. Não queremos ser o mesmo, não queremos ser, ó Pai, essas pessoas que se conformam com este mundo, mas queremos ser cheios de Cristo, cheios de Deus, cheios do teu Espírito Santo, para quando colocarmos a planta dos pés, o diabo tem que correr, os demônios têm que sair, e a tua presença tem que chegar, Senhor, porque somos teus, somos uma geração ungidas pelo Senhor Jesus Cristo.
Cristo. E assim peço, Pai, em Teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, enche os nossos corações nesta noite, Senhor, para a glória do nosso Deus, em Cristo.